Olá, amigos. Aqui quem fala é Guilherme Lemes e eu vou fazer o jogo rápido fundamentalista hoje para Central Trader. Antes queria falar para quem não curtiu ainda, curtiu o nosso grupo grafista no Facebook e o nosso site da Central Trader já está no ar. E para vocês se cadastrarem, para poder estar acessando o fórum, comunicando com os outros samurais, para poder ter acesso, já tem aqui o fórum da parte fundamentalista, onde eu já coloquei alguns posts aqui. Então, quem quiser já pode cadastrar no site e já ir acessando as informações, certo? Bom, eu vou fazer um comentário sobre alguns balanços que já saíram. Se não me engano, essa semana é a última semana onde vão sair alguns balanços. E eu fiz uma apresentação aqui. Então, vamos lá. O objetivo, como eu falei, é o estudo de algumas empresas. E lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra. Na verdade, é mais um estudo que eu estou passando. Algumas empresas eu possuo em carteira, algumas eu estou pensando em adquirir. Mas com objetivo de estudo, para vocês poderem ter uma base, um filtro para poderem procurar outras empresas para investir ou estudar a fundo cada uma empresa. Porque não tem como eu explicar todas as situações que cada empresa está passando nesse momento num jogo rápido, né? Senão não seria esse nome mais, jogo rápido. Bom, começando aqui, a primeira empresa é Banco do Brasil. Esses indicadores aqui foram calculados com o preço de R$ 22,13. Ela está com um PL de 5,17. Um índice de dividendos acima de 10% e já tem um Diacon no dia 22/8, pagando 0,77 por ação. O PVPA está em 0,98 e eu vou mostrar o fluxo de caixa daqui a pouco. Bom, é o seguinte, a primeira coisa que eu quero explicar é que esses indicadores eu já expliquei no vídeo anterior. Um vídeo lá no começo do Central Trader. Eu vou colocar o link do vídeo aqui embaixo para vocês poderem ver, para eu não precisar ficar repetindo isso todo o jogo aberto para quem ainda não conhece análise fundamentalista. Uma coisa importante de falar de Banco do Brasil é que esse PL aqui eu calculei com base no lucro consolidado do Banco do Brasil. E não, porque o Banco do Brasil teve um lucro não recorrente da venda da seguradora, das ações da seguradora, o BBSE, que abriu capital agora na Bovespa. Então, em insights, esse PL deve estar na faixa de 3. Como aqui eu tenho fundamentos, olha lá, ele está falando que o PL está na faixa de 3,98. Mas, na verdade, esse PL está errado. O PL real é de 5 e pouco. Isso pode ser tirado pelo site do Banco do Brasil. Na análise de desempenho, eu tenho aqui o preço-lucro do segundo trimestre, 5,17. Isso aqui foi fornecido pelo próprio banco, mas pode ser calculado você pegando o lucro, subtraindo a parte não recorrente, multiplicando e dividindo isso pela multiplicação do preço da ação com a quantidade de ações em circulação. Banco do Brasil está muito interessante porque, além deles terem anunciado a recompra das ações agora, ela está com um dividendo muito bom, trimestral, a cada balanço ela solta um dividendo. E o lucro desse trimestre deu uma diminuída em relação ao trimestre do ano passado, mas a gente está passando por um período meio complicado por causa da alta de juros. Então, a resposta, assim que muda a taxa de juros, o mercado fica um pouco nervoso, um pouco preocupado, diminui um pouco o consumo, mas com o tempo isso tende a ser recuperado, principalmente pelos bancos que levam a maior vantagem. Bom, eu vou fazer o fluxo de caixa aqui do Banco do Brasil. Eu vou colocar o último LPA. Taxa de crescimento na perpetuidade de 0%.
a taxa de crescimento eu vou colocar nula, como se o banco nunca mais evoluísse no seu lucro. A taxa de desconto eu vou deixar 8,5%, que seria a nossa taxa de juros padrão, que se não me engano está em 8%, mas eu vou deixar um pouco a mais. E anos de crescimento eu vou deixar 3%, mas aqui não faz diferença. Bom, o preço justo encontrado foi de 196%. Mas esse LPA, assim como eu informei, está errado, porque esse LPA é de acordo com o lucro sem ser o lucro consolidado. Então eu vou pegar o LPA daqui, que está em 2,62. E vou calcular novamente. Então eu tenho o preço justo na faixa de R$30, que daria uma margem de diferença, que é uma margem de segurança, que é a diferença do preço atual para o preço justo, de 31%. Fora isso, a gente ainda tem quase 10% de dividendos por ano, certo? E eu não acredito que o Banco do Brasil vai parar de crescer por agora, ou no mínimo crescer a inflação ano a ano. Se eu colocar uma taxa de crescimento aqui na faixa de 10%, que foi isso que o banco conseguiu nos últimos anos, eu já tenho um preço justo de R$40 e uma margem de segurança de 71%. Então é legal fazer esse tipo de conta, mas tem que tomar muito cuidado com esses sites que informam as informações fundamentalistas. É preciso ver mesmo o balanço, ler certinho, porque isso aqui tudo é falso, entendeu? Você está fazendo um cálculo que você acha que está certo, mas na verdade não está. No próprio release do Banco do Brasil, ele informou, o lucro líquido ajustado, na verdade, foi de 2,6 bilhões, e não 7 ponto alguma coisa que ele havia informado. Bom, vamos prosseguir aqui. A próxima empresa é a PRVI 3, que é a Providência. Eu andei falando dela também em outro jogo rápido. Deixa eu abrir em tela cheia. Em outro jogo rápido, ela trabalha no setor de não tecidos, que é material para confecção de fraldas, absorventes, colchões, e ela tem o PL de 15. O PL é um pouco alto, mas eu estou analisando ela principalmente por ser uma empresa do setor industrial, que está passando por muita dificuldade, e ela, por enquanto, está vindo bem, entendeu? Quando a gente trabalha com investimento fundamentalista, a gente tem que ter empresas de vários setores. Porque se a gente beneficiar só um setor, acontece algum problema e ferrou tudo. Então, na parte de empresas, de indústrias, a que me chamou a atenção até agora, porque eu também não li todos os balanços, foi a Providência. Ela está com PL de 15%. O dividendos acima de 8%, que é muito bom para uma empresa que também é de crescimento. Ela está com o preço por valor patrimonial de 0,92 e o crescimento de lucro líquido de mais de 20% nos últimos 2 anos. Eu fiz aqui um cálculo, eu peguei os lucros dos últimos anos, até 2012, e no primeiro semestre de 2013, esses últimos 2 trimestres, ela tem um lucro somado de 13 milhões. Só que no primeiro trimestre a gente teve um lucro não recorrente, que é da parte de um financiamento de uma fábrica que vai ser feita lá, de uma parte da fábrica que vai ser aumentada lá nos Estados Unidos. E essa empresa também costuma vir com os 2 últimos trimestres mais forte que os 2 primeiros. Certo? Então, eu creio que a gente pode chegar perto do lucro do ano anterior. E para o ano que vem, eu acredito que vai ter um bom aumento na produção e um aumento nas vendas. A gente consiga em 2014 aí, acima de 50 milhões de lucro. Aí está até escrito aqui, aumento da produção de 20 mil toneladas de não tecido em 2013, seria a partir desse segundo trimestre. O fluxo, vamos fazer o fluxo de caixa da PRVI. Lembrando que todas essas outras empresas eu já verifiquei e as informações estão corretas.
eu vou colocar a taxa de crescimento de 10% durante 3 anos. E a taxa de desconto eu vou deixar de 8,5%. Então a gente tem um preço justo de 8,33% e uma margem de segurança de 8%. Lembrando aqui que a gente tem 2010, 53%, 2011, 29% e 2012, 45%. O crescimento aqui foi muito maior do que os 10%. E para esse ano, eu acredito que o lucro fique mais ou menos estável. Mas para o ano que vem, eu acredito que a gente vai ter muito mais que 10%. Mesmo assim, vamos colocar 15% só para ter uma estimativa. Eu teria uma margem de segurança de 22% do preço atual. Só que o que mais chama atenção não é nem essa margem de segurança. Porque é uma empresa de crescimento e de dividendos ao mesmo tempo. Eu vou estar comprando uma empresa de PL um pouco alto, certo? Mas que ela tem um índice de dividendos muito bom na faixa de 8% no preço atual, que o preço aqui que foi calculado é no preço de 7,71. E ela me dá crescimento ao mesmo tempo, certo? Ela já tem projetos para aumento de fábricas, então é uma boa aposta no setor industrial que está ultimamente tão fraco. A próxima empresa é a Sanepar, a empresa de saneamento do Paraná. Os indicadores foram calculados com esse preço de R$ 5,98. Ela está com um PL de 7,32, um PVPA de 1, e ela tem o melhor PL, o melhor PVPA e o melhor dividendos do setor, que é o setor de saneamento. O setor de saneamento envolve a Sanepar, a Copasa e a Sabesp, de São Paulo. Todas são empresas mistas, certo? Então é o tipo de empresa que você tem que ter cuidado, porque o governo pode muito bem mexer na tarifa e etc. Então é uma empresa que a gente tem que ter cuidado, mas ela tem um DI bom e eu vou mostrar no fluxo de caixa aqui. E deixa eu ver o DI, os dividendos da Sanepar. Ela está com dividendos na faixa de 6% ao ano, o que é muito bom. E se não me engano, o melhor DI do setor de saneamento. Aqui a gente tem o gráfico do lucro líquido. Ó. O lucro líquido deu uma subida a partir da metade do ano passado e agora ele está estabilizando, certo? Eu não creio uma empresa que vai crescer muito, ela é mais uma empresa para escolher proventos ano a ano. Eu vou fazer aqui novamente o fluxo de caixa. Zero na perpetuidade. A taxa de crescimento nos últimos 3 anos foi de 32%, mas eu vou colocar de 0. A taxa de desconto 8,5% e 3 anos de crescimento. Eu tenho o preço justo de R$ 9,60, que é uma margem de segurança de 58%. 58% acima do preço, de 6,9%. Certo? Então eu tenho uma margem de segurança gigante, com um índice de dividendos muito bom. Então é uma boa empresa que mostrou um bom balanço que vale ser estudada mais a fundo. A próxima empresa é do setor de bancos, junto com o Banco do Brasil, que eu acho que é o melhor setor atualmente da nossa bolsa, depois dessa queda toda. O setor financeiro está sendo onde está tendo as melhores oportunidades. Paraná Banco, ela tem ela está com PL de 5. Ela está com PL de 5, calculado pelo preço de 5,50. E um índice de dividendos de 6,7%. Deixa eu colocar em tela cheia aqui.
e dividendos de 6,7%, e ela está com evolução no lucro líquido desde 2007, certo? Esse gráfico aqui eu fiz pelo lucro, só que é o lucro consolidado, eliminado as partes que não recorrentes. Aqui eu tenho o lucro em número e a evolução dele ano a ano, certo? 24% em 2008, 22% em 2009, 13% 2010, menos 6 em 2011, 37 de 2011 para 2012, que seria mais ou menos a recuperação da crise. E agora em 2013, esse cálculo aqui, que está com um asterisco, eu peguei os 2 primeiros trimestres e multipliquei por 2, certo? Eu analisei o resultado dos 2 primeiros trimestres. Isso não é muito recomendável, mas quando a empresa costuma mostrar uma lucratividade mais ou menos igual, assim, não tem muita diferença, vale a pena fazer. Então, praticamente, a gente vai ter um lucro praticamente igual 2012, 2013, certo? Uma margem de erro aqui de 10% para cima ou para baixo. Eu vou mostrar no FCD. Taxa de crescimento que foi também nos últimos 3 anos de 24%. Em 3 anos de crescimento. A gente tem aqui um preço justo de R$ 27,29, que é mais de 100% em cima do preço atual. O mercado está prevendo que o Paraná Banco vai diminuir muito o seu lucro, certo? Vamos pôr na base de 10%. Eu não sei se aqui tem como colocar negativo. Aqui. Se o Paraná Banco tiver uma redução no lucro de 10% ao ano, mesmo assim, durante 3 anos, mesmo assim a margem de segurança é de 60%. Ela ainda tem um preço justo acima do preço de mercado atual. Então, para mim é uma boa empresa do setor financeiro, que tem um bom dividendos também, que eu gostei bastante do balanço. Aliás, já venho gostando já há um bom tempo. Só que eu coloquei o preço errado ali. Na verdade, o preço dela de cálculo foi 12,73. Eu coloquei 5 aqui, pouco. Até achei estranho. Fluxo de caixa. A última empresa que eu analisei, que eu dei uma olhada no balanço, foi a CGRA3, que ela é chamada de Graziotin, o nome da empresa. Ela trabalha no setor de vestuário, que seria consumo, e nesse setor ela tem os melhores indicadores. E nesse setor ela tem os melhores indicadores de preço-lucro, preço por valor patrimonial, o melhor dividendos e a melhor margem líquida. Ela está com PL de 8 e um preço por valor patrimonial de 1,09. Ela tem um crescimento consistente de cerca de 10% ao ano nos últimos 5 anos. Eu vou mostrar ela no fluxo de caixa descontado, mas vale mostrar que ela está bem barata em relação aos pares, entendeu? O setor de consumo normalmente costuma ter empresas com PLs caros e dividendos não tão bons. Mas ela vem mostrando como sendo a melhor do setor. Eu vou mostrar o setor dela aqui, rapidamente. Ela tem como concorrente a Guararapes, a Lojas Renner, Lojas Marisa e Arezzo. Ela veio aqui com o melhor PL, a melhor margem líquida, a melhor liquidez corrente, ou seja, ela tem bastante dinheiro em caixa para honrar com os compromissos. Então, para mim, no setor de consumo, ela é a top of mind, assim.
Vou mostrar aqui no... Apesar dela não ter tão bons dividendos como as outras empresas, no setor ela desponta como melhor de DI, de 3,17. Lembrando que é a 3 e não a 4. Preço justo. Pegar o último LPA, 0% na perpetuidade. E a taxa de crescimento eu vou colocar 0, como se ela parasse de crescer durante 3 anos. Bom, preço justo de 22,75, 37% de margem de segurança, certo? Se eu colocar uma taxa de crescimento na faixa de 10, eu vou ter um aumento vai para R$ 29 reais e uma margem de segurança de 79%. Então, é outra empresa que eu gostei bastante do balanço. E nesse setor de consumo, juntamente com a Grendene, é claro que não está ali no mesmo subsetor, que ela também envolve o setor industrial. Mas ela mostrou um ótimo balanço, já vem mostrando já há um bom tempo, uma empresa bem sólida, certo? Então, muito obrigado, pessoal. Eu vou fazer mais um jogo rápido de fundos imobiliários aí para a semana ou durante a semana que vem. E cadastre no site para poder ter acesso aos vídeos, ao jogo rápido, pegar mais informações e vão ter cursos também, etc. Então, muito obrigado, o site está aí. Fica assim. Boa noite.